Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Noticiar e dessa vez um pouquinho diferente. A gente está aqui na sede da Amplitude. Muito obrigado pela recepção, Renan e Ricardo. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos sua presença aqui, ter vindo aqui. E muito obrigado também por aceitar esse convite da gente conversar sobre essa imersão, sobre esse programa que Muriaé vai receber. E assim, a gente tem muita dúvida para tirar aqui hoje, viu, gente? Opa, vamos lá para dirimir todas elas. E a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre esse movimento que Muriaé vai receber. E eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir hoje nessa mesa aqui, viu? Tenho certeza, Ju. Conta com a gente. E empreender, né, gente, exige muito mais do que apenas uma ideia. É preciso saber liderar, tomar decisões, vender, crescer, se adaptar ao mercado. E foi com esse propósito que nasceu a Amplitude, né, uma escola de gestão e de negócios voltadas para empresas em crescimento. E para falar sobre esse incrível projeto, a gente vai entrevistar dois empreendedores, dois jovens empreendedores. Opa! Gostou do jovem, né, Adorei. Ricardo? Que construíram trajetórias de sucesso em segmentos completamente diferentes. Ricardo Vieira, fundador da Muriaé Fomento, CEO da Preferenza, indústria que atende grandes redes de supermercado em todo o país. Sim. E Renan Alves, criador da Sunset Festival e responsável por trazer a QCY para o Brasil. Né? Hoje, uma das maiores e principais marcas de fone de ouvido do país. Isso aí. Gente, que honra a minha estar com vocês para a gente falar de Amplitude. Juliana, a honra é toda nossa, pode ter certeza absoluta. É um prazer recebê-la aqui. Ricardo, então, para a gente contextualizar as pessoas que estão em casa, conta um pouquinho da sua história e como é que você chegou até aqui hoje. Legal, Ju. Bom, comecei em 96, 14 anos de idade, trabalhando para uma empresa. Trabalhei durante 14 anos para essa empresa. E em 2009 eu me mudei para Muriaé, e aqui eu fundei a Muriaé Fomento, junto com um sócio, Ricardo Fajardo. E em 2019 eu fui para o Espírito Santo, trabalhar como consultor em uma empresa, uma indústria de massas alimentícias, de pizza, e acabei comprando essa empresa em 2022 com outros dois sócios. E é uma empresa que hoje atende cerca de 9 estados do Brasil. Nós atendemos 4 das 5 maiores redes supermercadistas do Brasil. Vendemos vendemos quase 500 mil de unidades de pizza por mês. Então é uma empresa bastante robusta, é uma das maiores do setor. A gente conta hoje com 230 colaboradores aproximadamente. Estou hoje como CEO da Preferenza. Agradeço muito aos meus sócios, que me ajudam muito na gestão de toda a empresa. E agora, começando esse desafio novo, ao qual fui convidado pelo Renan, para a gente iniciar essa escola de gestão. Novo desafio. Esse novo desafio aqui em Muriaé, né? E eu acho, inclusive, que esse podcast deveria ter sido regado a pizza, tá? Você faltou. Fica aqui a minha pontuação. Parece até que não faz pizza, né? Fica aqui a minha pontuação, mas tudo bem. Renan, enfim, quem é o Renan? Como é que começou tudo isso na sua vida? Como é que a música entrou na sua vida? E aí, me conta. Cara, eu morava em Carangola e eu tenho 39 anos. Então, assim, sou da época do Winamp, Kazaa, quem baixava música em computador. Eu não vou falar que eu baixei para não revelar a minha idade. Então, sou dessa época e foi muito engraçado. Eu disputava com um amigo meu de lá, quem baixava a música legal e mostrava para o outro. E aí eu baixei um dia uma música eletrônica. Falei, cara, eu liguei para esse amigo meu, falei, olha, eu preciso te mostrar uma música que eu baixei. Eu nunca ouvi nada igual isso. E ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você não viu o clipe da música que eu baixei? Falei, caramba, quando a gente se encontrou, era a mesma música, era uma música eletrônica. E aí eu comecei a ouvir e falei, cara, eu preciso mostrar isso pras pessoas. E eu fiz uma primeira festa de música eletrônica em Carangola. Isso na época, cara, parou a cidade, né? Foi muito legal.
E eu nunca pensei sobre ganhar dinheiro com isso. Mas eu fiz a festa e sobrou R$ 50. Falei, caramba. Dá para ganhar dinheiro. Falei, olha, fiz a festa, fiquei na minha cabeça, bebi de graça e ganhei R$ 50. Vou fazer outra. Aí fizemos a outra. Eu tinha alguns sócios também em Carangola, uns amigos. E aí a gente fez um negócio gigantesco. Trouxemos gente de tudo quanto é lugar do Brasil para poder produzir a festa. Tomamos um prejuízo, assim... absurdo. Astronômico. Mas aí começou a minha história com a música ali. E eu falei, não, cara, isso foi legal, eu quero tentar fazer isso de novo. E aí, em algumas tentativas, minha família é de Cataguases, eu ia na Cataguases, eu conheci o parque aquático em Leopoldina. Uhum. E aí eu conheci o rapaz em Carangola, que foi meu sócio desde o início, em Cataguases, minto. E eu falei com ele, a gente não era amigo nem nada, acho que foi até assim minha primeira lição de empreendedorismo, que às vezes a gente sempre junta com amigos para fazer as coisas e nem sempre dá certo. E esse rapaz, ele nem era meu amigo, eu vi ele fazendo um evento, eu convidei ele, falei, cara, tô com uma ideia assim, assado, enfim. E criamos a Sunset para fazer lá em Leopoldina. E aí, cara, a festa foi um sucesso, isso foi em 2008, a primeira edição, a gente fez lá até 2019, antes da pandemia, foram 11 anos, e a festa realmente foi um negócio, assim, bem legal, festa para 15 mil pessoas, 3 palcos, vinha DJs de fora do Brasil, 40 DJs, vinha gente do Brasil inteiro, então foi uma experiência bem legal. Até que veio a pandemia, e aí a gente ficou meio que parado, né, sem poder realizar os eventos. Primeiro a fechar e o último a abrir. Exatamente, foi um mercado que mais sentiu, né, desde o início. E a gente teve também uma experiência legal, que a gente estava fazendo um evento em Juiz de Fora, a gente fazia um dos palcos do festival, a gente levava para algumas cidades, e aí a gente levou isso para Juiz de Fora, e a pandemia chegou exatamente no dia. E o prefeito decretou assim, isso era sábado, ele decretou, olha, segunda-feira tudo fecha. Então foi a conta de fazer a festa e parar tudo. Isso também foi bem coisas do empreendedorismo, né? Sim. Que aí é a pitada de sorte que às vezes o pessoal fala. Não tem jeito, tem que contar com um pouco de sorte. Tem que contar com um pouco de sorte, E aí nisso eu já estava conhecendo a QCY, né? Que é uma marca de fone de ouvido, uma marca chinesa, eles nasceram na China em 2009. Tá. Eu conheci a marca, comprei um fone e falei, cara, isso aqui é muito bom pelo preço que... Custo-benefício, né? Sim. Exatamente, que está sendo cobrado. Tá. E aí mordeu de novo aquilo lá de trás, falei, eu preciso mostrar isso para todo mundo. E acabou casando um pouco da pandemia, então foi uma oportunidade da gente estar levando música para dentro da casa das pessoas. E aí a pandemia acelerou muito o negócio, a marca ficou muito consolidada, hoje o Brasil é o mercado mais importante para a marca. A gente construiu isso aqui. Ano passado, 2025, a gente ficou em terceiro market share no Brasil, só atrás de Samsung e Apple em fones de ouvido Bluetooth. Então a marca ficou muito consolidada e está sendo um trabalho bem legal, desde então fazer isso daqui. E aí veio essa picadinha do empreendedorismo, né, que vamos começar um negócio novo, vamos pensar o que vai fazer. Encontrei o Ricardo, a gente já se conhecia, mas... não éramos amigos. Exatamente. Já se conhecia, tínhamos amigos em comum. E aí algumas coisas em comum, a gente sempre falando de negócio e tudo, eu estava indo muito a São Paulo, falei, cara, vamos lá, você tem que ir. A gente começou a ficar mais próximo, e aí surgiu essa ideia da Amplitude, que a gente vai contar um pouquinho do que é. Que seria e vai ser a minha próxima pergunta, né, Muriaé, enfim, tá curioso, as pessoas estão curiosas, afinal, o que é a Amplitude? Legal. Ju, a Amplitude é uma escola de gestão em negócios. Tá. O que a Amplitude traz para a Muriaé e o que a gente quer oferecer é justamente acesso às informações de empreendedorismo, as melhores ferramentas, as melhores técnicas hoje de gestão em negócio. Como o Renan começou a dizer aí, a gente se encontrou em São Paulo e começamos a frequentar escolas de negócios em São Paulo, né? Eu fiquei durante 2 anos no G4, o Renan também ficou no G4 lá, fazendo 3 anos, 3 anos, fazendo as imersões, e aí nessas conversas a gente sempre dizia o seguinte, cara, é muito difícil, né? A gente ter que vir para cá, deslocar para cá
né, uma vez por mês ou coisa assim. É quase um dia para ir, um dia para voltar, e fora o dia que vocês... A logística, Quase não, é isso. a logística ela realmente é muito ruim, né? Ainda é, né, muito difícil para São Paulo. Suportar o custo São Paulo também não era fácil, mas o pior disso, Ju, era assim, a desconexão, né? Porque a gente ficava lá durante um tempo, eram momentos muito importantes para a gente, muito engrandecedores, conhecimentos, né, assim, que mudaram realmente a nossa história, né, de uma certa forma, mas a gente tinha que desconectar daquilo dali, vir embora por interior, e aí começou que a gente começou a sentir falta de ter um ambiente que fosse um ambiente seguro, que fosse um ambiente propício para se conversar sobre o negócio, né? E até assim, de vez em quando o pessoal rotulava a gente meio assim de chato, porque a gente, como não tinha muita gente para ficar conversando sobre isso, a gente ficava conversando muito, nós dois, sobre isso, né? Então, nas festas, quando a gente se encontrava, né, na casa de amigo, alguma coisa, a gente, pô, vira e mexe, a gente se via já, né, mais afastado, assim, conversando, né? Pô, cara, tô com essa dificuldade, nossa, semana complicada, cara, pô, o mercado tá assim, o mercado tá assado, e a gente conversando, e ele contando as experiências, as dores dele, como que ele estava resolvendo os desafios dentro da empresa dele, que também, na época, era uma empresa, né, nova. Enfim, e eu também num negócio novo, né, eu conheci um pouco de indústria, né, porque já prestei consultoria em algumas indústrias, mas eu nunca tinha administrado uma indústria, nunca tinha segurado realmente a rédea de uma indústria, e é um ramo muito diferente de tudo que eu conhecia. Enfim, a gente, dentro de tudo isso que a gente estava vivendo lá e desconectava, o Renan começou com a ideia do seguinte: e se nós levássemos isso para Muriaé? E eu, assim... Comecei a sediar. E eu, assim, falei assim, cara, menino, né? Menino tem umas ideias, né? Como é que vai levar um negócio desse para Muriaé? Mas isso foram alguns anos. Sim. Né? Uns 2 anos, quase 3 anos aí, o Renan, a gente, né, começando cara, eu tinha o meu negócio, entendo, um dos meus negócios, entendo que era um negócio consolidado. Estáveis, né? Estava ali, não tinha mais, assim, nenhum desejo de construir outras coisas, não tinha mais isso daí e tal, já estava bem definido com a minha carreira, com o que eu ia fazer. Mas o Renan ficou nessa, cara, vamos pensar. Eu falei, cara, vamos pensar, sem compromisso, vamos fazer business plan, vamos fazer pesquisa, vamos contratar uma consultoria, vamos entender se realmente o negócio, né, tiver um fechamento legal, né, tiver tração, como a gente fazer isso sem ter que sair de Muriaé, a princípio, né, a gente vai continuando. E foi isso que a gente fez, né, Renan? A gente foi atrás de consultoria, a gente foi atrás de empresas de pesquisa, começamos as entrevistas, as pesquisas aqui dentro de Muriaé, e a coisa foi se construindo. Foi, né, nascendo, né? Foi nascendo, um tijolinho de cada vez. Uns dias a gente desanimava, não, vamos mexer mais com isso não, cara, isso vai dar muita mão de obra. Na outra semana, um animava o outro. Por várias vezes eu falei, Renan, para de tocar nesse assunto comigo, deixa eu tocar meu negócio, esquece isso, larga isso para lá, outra hora a gente mexe com isso. Mas ele mais insistente, sempre ficou mais insistente ali, que a gente tinha um objetivo, né? Dava para a gente construir aquilo dali. Enfim, né? Um final de semana, né? Como é que foi, Renan? No final de semana a gente já estava... A gente decidiu no final de semana, a gente achou as peças que faltavam. Isso aí. Acho que por mais que assim, nosso negócio seja um pouco novos, né? A gente, como QCY tem quase 6 anos, você também praticamente isso. 7 anos ali, não. Mas construir um negócio novo, sim, depois de 6 anos, principalmente pós-pandemia, que tudo mudou, é muito diferente. Desafiador. Verdade. Muito desafiador, tudo muito novo. Hoje as coisas mudam muito rápido, então acho que a gente esbarrou em algumas coisas disso. Cara, isso aqui já tá diferente. Então acho que também isso fica, né, para os nossos negócios, que as coisas estão mudando toda hora, de uma forma muito rápida.
Mas aí a gente conseguiu atravessar isso daí, cara, acho que tá na oportunidade, na hora, né? E aí eu acho que, cara, de forma resumida, assim, né, pra gente até responder essa pergunta, o que é Amplitude? Eu acho que é isso, é uma escola de gestão de negócios para empresários ambiciosos que querem crescer, né? Para empresários que cresceram até hoje, acho que na raça, né? Acho que assim, como eu, Ricardo, provavelmente muita gente que vai ouvir aí também, assim, nós não fomos ensinados a empreender, né? Acredito que até você também, a gente já conversou muito. Muito sobre isso. A gente caiu ali, cara, e vamos fazer acontecer. Então, sim, até hoje... Saiu nadando. É isso, até hoje fizemos na raça. Sim. Mas aprendemos que existem jeitos de fazer melhor. Ferramentas. É isso. Existem formas melhores, mais fáceis e mais otimizadas de fazer as coisas. E é isso que a gente viveu e está querendo trazer como tese, não, estamos trazendo como tese para cá, né? Para apresentar isso. Em que momento você percebeu que precisava disso em Muriaé? Né? Que realmente esse projeto deveria existir? Eu acho que tem um caso legal, né, que eu conto sempre aqui para todo. A gente já tem feito a apresentação da Amplitude para algumas pessoas. Eu acho que o maior questionamento que nós tínhamos como negócio era a disponibilidade e abertura das pessoas falarem de negócios estando numa cidade do porte de Muriaé. Quanto menor a cidade, mais as pessoas às vezes não costumam... Tem mais receio. De se relacionar. As pessoas são mais fechadas. Né? Então, Sobretudo sobre negócios. Esse era o nosso maior ponto de inflexão, né? Até que um dia eu estava em São Paulo, numa imersão, estava numa mesa assim com umas 15 pessoas. Aí eu conversando, falei, cara, eu sou de Muriaé. Eu falei, Muriaé? Aquele cara ali é de Muriaé. Falei, não é possível, na mesma mesa. Aí fui, encontrei com ele, conversa vai, conversa vem. Discutiram sobre negócio durante algum tempo. Mais de hora falando em faturamento e dificuldade, pessoas, não sei o que, aquilo tudo. Aí ele falou, cara, mas o meu desafio mesmo, cara, é que eu tô com uma reforma, numa cobertura ali na Olavo Tostes e tudo mais, no prédio novo da LGA. Falei, cara, cobertura da LGA, você tem uma confecção. Não minto, ele não falou LGA, eu falei, olha, reforma na cobertura e você tem uma confecção. Eu falei, é no prédio da LGA novo? Ele falou, é. Eu falei, cara, eu moro no 7º. Falei, cara, a gente é vizinho. Mentira. Da mesma cidade, inclusive ele esteve aqui ontem, né? E a gente conversou sobre isso, eu contei isso para ele, que ele ainda não sabia. Falei, cara, a gente é vizinho, mora na mesma cidade, nunca nos vimos e não falamos de negócio. Foram encontrar... Exato. Liguei para o Ricardo, falei, cara, a dúvida que a gente tinha, eu acho que está sanada. Que é o quê? Não é sobre as pessoas que estão aqui, não é sobre não é sobre o lugar, não é sobre a cidade, não é sobre cidade pequena. É sobre o ambiente. Sobre construir esse ambiente que as pessoas se sintam seguras para falar de negócio. Ou seja, tem gente saindo daqui efetivamente Muriaé e buscar para conversar com muriaense em outro lugar. É isso aí. E aí a gente começou a encontrar cada vez mais com pessoas de Muriaé. E a gente começou a conversar cada vez mais com as pessoas de Muriaé fora, e aí realmente essa tese, essa dúvida que a gente tinha, ela caiu por terra, porque a gente viu que a construção do ambiente seguro e propício para conversa sobre negócios é o que faltava dentro de Muriaé. E até as nossas reuniões aqui, acho que também é a prova disso, quantas pessoas, as pessoas muito próximas nossas também que estiveram aqui, a gente não fazia ideia do negócio delas, né? Como que era. A gente só tem amigos aqui de 10 anos, mas a gente nunca falou de negócio, nunca sabia o que eles faziam. E aqui a gente se encontra e falando disso. Então, ambiente aqui já pessoas que isso. A gente conversou durante pouquíssimos minutos ali, e até interessante, a gente, né, sempre numa dinâmica ali, querendo entender também um pouco do negócio da pessoa. E aí, pessoas que a gente se encontrou pela primeira vez, a gente perguntava assim, mas e aí, como é que está o seu negócio hoje? E o cara simplesmente abriu o coração para a gente, né? Com muitas dores, né? Muitos problemas acontecendo e sentindo a dificuldade justamente de, cara, eu sei que eu estou numa boa posição. Minha empresa não é uma empresa que passa por grandes dificuldades, mas eu não consigo sair daqui. Eu fico deslizando, trabalhando, e cada dia eu estou trabalhando mais
e colhendo ou o mesmo fruto ou um fruto um pouco menor. E aí isso vem me preocupando muito, né? Então, isso é até o que apoia o que nós sempre trazemos, né, como verdade na amplitude, que a amplitude, Ju, ela não é vamos dizer assim, um tronco de salvação, uma boia de salvação para uma empresa, né? No que nós queremos trazer é acesso ao conhecimento de gestão de negócio para empresários, empreendedores que já possuem seus negócios, que já estão, de uma certa forma, com seus negócios consolidados. Essa talvez seja a maior missão da Amplitude? Creio que sim, né? Sim, acho que a gente levanta essa tese como a nossa grande big idea do projeto, é isso, a gestão não depende de CEP. Então, o que a gente mais ouvia, as pessoas estavam aqui, né, fora de grande centro, mas São Paulo é diferente, Rio é diferente, e não é diferente, né? Claro, salva de medidas proporções, né? A gente tem um caso que, pessoal, eu não tenho processo. Você abre sua loja, levanta a porta, passa uma vassoura e senta, isso é um processo de abertura. Pode não ser o melhor processo, pode ser mais otimizado, mas já é um processo. Então, a diferença é essa, como eu posso fazer o que eu faço muito melhor? O que já fazem melhor que eu posso copiar? Acho que é sobre isso. Então, empreendedores que querem, que não aceitam a mediocridade, né, a mediana, como o último degrau da sua escada, e que querem continuar avançando. E a amplitude vem justamente para trazer conhecimento, trazer as ferramentas, trazer mentores, né, que têm em sua carreira a construção de grandes negócios. Não são pessoas que têm apenas a teoria, né, muito importante, né, não deixa de ser muito importante, tem toda a formação acadêmica, toda a teoria, mas que passaram, trilharam, viveram o que o empreendedor vive, né? Acho que a gente é de empresário para empresário. E eu queria tocar num ponto muito importante. Hoje existem diversos cursos, mentorias, palestras. Eu queria entender o que diferencia a Amplitude. O que faz a Amplitude ser efetivamente diferente? Ok. Ju, palestras, né, cursos, tudo isso é importante, né? Mas o nosso papel é outro. Nosso papel como escola é aula. O que nós queremos trazer para os nossos membros são aulas, efetivamente com os mentores que foram preparados por nós. Eu acho que a principal diferença, né, Renan, que a gente pode colocar é que palestra, muitas vezes você vai na palestra, pelo menos é a minha experiência, tá, Ju? Não estou falando que todas são assim, mas a minha experiência é que a gente vai na palestra, aquilo te reacende, né? Te dá um ânimo, te dá uma motivação, mas aí chega segunda-feira e aí você fica ali, o que eu vou fazer? Na terça a temperatura já vai baixando, na quarta, na quinta, tal, acabou, morreu. O que nós oferecemos é exatamente aulas para quê? Para que na segunda-feira, ao contrário, na segunda-feira você já chega na sua empresa e fala assim, hoje eu tenho que fazer isso, porque na terça eu já tenho que fazer aquilo, porque na quarta eu já tenho que fazer, né? Então eu já tenho ali uma trilha previamente construída com o que eu preciso resolver dentro do meu negócio. Ferramentas, podemos dizer? Ferramentas, processos. Sim, frameworks, várias coisas, né, que a gente vai poder utilizar dentro dos nossos negócios. E quando a gente fala dos nossos negócios, Ju, é porque nós também estamos sempre aprendendo. Evolução, sim, né? sempre aprendendo, né? Nós aqui, longe de nós querermos ensinar alguém a administrar suas empresas, né? Não é com a gente. Eu acho que a gente ainda é muito novo para isso daí, né? Mas a gente quer justamente trazer esse acesso a essas ferramentas, a tudo isso daí, para que as pessoas possam, na segunda-feira, efetivamente saber o que vão fazer. Tá. E pesquisando um pouquinho, até nas redes sociais de vocês, vocês têm 4 pilares.
acesso, clareza, decisão e execução. Como cada pilar desse se completa e aparece na prática? Olha, eu acho que faz parte, acho que do pilar central nosso ser realmente esse acesso, né? Acho que nós estamos fazendo isso também porque ninguém quis fazer ainda, né? Porque se já tivesse, a gente só queria ter esse acesso, viver tudo que vivemos em São Paulo, poder ter tido dentro de casa. Então, acho que isso é o principal. Quando você tem acesso a esse nível de pessoas, a esse nível de grupo de empresários, a primeira coisa que acontece é você ter clareza nas suas decisões. Você já começa a entender novos caminhos, você já começa a entender caminhos que já deram certo, que não deram certo. Com essa clareza, é inevitável tomar uma decisão chegar nessas decisões, e executar. Né? Então, acho que essa é uma tese que a gente tem como escola, né? E esse acesso, eu acho que até ele se torna até algo mais poderoso, porque nós aqui, mesmo com empresas consolidadas, nós estamos dentro da classe de PMS, pequenas e médias empresas, que estão aqui na região, né? O Ricardo até com um negócio fora daqui da região. Mas os nossos negócios, assim como a grande maioria de negócios aqui da cidade, da região, eles não têm hoje uma capacidade financeira de ter um conselho dentro de uma empresa, um board consultivo, né? Um board hoje, para você montar dentro da sua empresa, com o pool de mentores que a gente tem trago já para esse primeiro programa, não custaria menos de R$200 mil para você ter esses caras um dia na sua empresa. Então, como a gente consegue promover esse acesso? Juntando empresários e trazendo essas pessoas e compartilhar isso. Então, acho que esse acesso é muito importante ali, é um pilar muito efetivo para a gente conseguir ter esse nível de pessoas dentro dos nossos negócios. Então, acho que isso é uma das coisas principais que a gente entendeu como benefício para a gente poder entregar para os empresários da região. Ricardo, você que é um empresário, né, que atua em diversos ramos, olhando para os empresários que você conheceu ao longo, né, da sua experiência, da sua expertise, da sua trajetória, o que aqueles que mais cresceram têm em comum? Juliana, eu gosto sempre de dizer isso daí, que pessoas de sucesso, empresários de sucesso, não ficam cometendo idiotice, não ficam próximos de pessoas idiotas e nem frequentam lugares idiotas. Então, baseado nisso daí, eu entendo que o empresário ele tem que saber aonde ele quer chegar, com quem ele quer andar, né? Qual é o ambiente que ele quer viver naquilo dali. Obviamente que assim, tem algumas características que são muito importantes, né? Eu percebo, né, com até muitos amigos que eu tenho, né, que tiveram um sucesso financeiro, empresarial gigantesco, que não pode faltar ambição, não pode faltar como que eu posso dizer, aquela inquietude, né, da mesmice, não suportam a mediocridade, não querem de forma nenhuma ficar na média, e sempre entendem que há sempre algo a mais para se descobrir, para se conhecer, para se aprender. Estão em uma constante evolução, né? São pessoas que, Renan fala muito essa frase, né? Mantenha-se em movimento, né? Então, são pessoas que estão num lugar, saem daqui, vão para outro, estão sempre em boas rodas de conversa, estão sempre participando de eventos construtivos. Isso daí é o que eu noto e é o que eu avaliei nas pessoas que, pela minha trajetória, pela minha vida, passaram, né, ou estão próximos a mim, e que tiveram realmente sucesso na vida. A gente pode falar aquela máxima, você é a média das pessoas com quem você convive. Isso é claro. Total, né? Isso é total. O ambiente que você frequenta é o que vai te moldar. Não tem jeito.
né? Por mais que você possa, não, mas eu sou o ponto forte. Não, não existe isso. Não existe isso. E mais, Juliana? O ambiente expulsa também. Sim. Polêmico, hein? Polêmico, eu vou dizer. Também não acredita em mágica. Tá. Não acredita em mágica, não acredita em, não. Não, é trabalho. É trabalho, é suor, é você ir a cada vez se dedicando mais ao seu trabalho e gostando mais do seu trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante também para o sucesso. Vamos falar agora do primeiro grande passo da Amplitude, já que a gente explicou um pouquinho do que é essa escola que Muriaé está recebendo. No dia 16 acontece a primeira aula em Muriaé. Como é que surgiu essa ideia, Renan? Essa aula foi como o empreendedorismo vai mudando, né? Então a gente Constante movimento, né? É isso, mantenha sempre em movimento, né? Igual o Ricardo falou aí, eu realmente comento isso sempre, aprendi isso lá atrás, e aí também foi um projeto que foi no desenvolvimento. Tá. Né? A gente, inicialmente, a nossa ideia era realmente fazer um grande lançamento para colocar a Amplitude no mercado. A gente resolveu dar um passo atrás para realmente validar se as pessoas tinham realmente o interesse como a gente acreditava. E realmente isso aconteceu, né? A gente está com a primeira turma praticamente fechada, 95%. Então, isso está sendo também como um presente para os nossos membros. Então, a gente está fazendo isso para ter uma entrega a mais, apresentar para eles o que é Amplitude, sendo também, de certa forma, recíproco com eles que já confiaram no nosso negócio, né? E também para apresentar para a cidade, para os convidados que a gente tem levado, o que é isso que a gente está querendo trazer para cá, qual que é, como você perguntou, qual que é a diferença, né, de palestra, de tudo. Então a gente quer entregar essa experiência para provocar realmente como é transformador sair de um ambiente onde as pessoas estão com o mesmo foco, que é crescimento nos seus negócios, né? E tendo um cara do calibre como o Dorival, né? Foi um cara que foi um mentor meu. Eu posso até contar depois, ele me ensinou um negócio assim que é incrível. Eu falei, não, esse cara tem que estar aqui, um cara com a bagagem impressionante. Agora você tem que contar, né? Até eu tô curioso agora do que ele te ensinou. Cara, esse é um caso legal pra caramba. Eu tava numa mentoria direto com o Dorival. E aí eu perguntei para ele, né, existe um case, por que as lanchonetes ficam sempre próximas umas das outras, tá. Né? Acho que isso deixa para um outro podcast, eu posso contar. Mas aí eu falei com ele, cara, e como que vocês acompanham, né? Porque é uma concorrência ali abrupta. E aí eu esperando uma coisa mirabolante, né? Falei, cara, como que é a tecnologia, né? O que acontece? Ou será que é número público? Aí ele ainda fez uma brincadeira, olha, pega um papel, uma caneta aí, porque é grande. Vou anotar. Saber quanto que o seu concorrente está faturando, quantos pedidos o cara está vendendo aí eu falei, mês. Cara, vamos ver, né? Não acredito que ele vai me contar isso. Ele falou, cara, a gente vai no Burger King no dia 1º, compra um lanche, pega o cupom fiscal, depois a gente vai no dia 30, compra outro e vê a diferença de um valor para o outro. E assim eles conseguem descobrir quantas vendas eles fizeram ali. Faz uma média de valor. Eu falei, você tá brincando, Dorival. Eles sabem o que vende, quanto vende e tal. Falou, cara, é simples assim. Falei, nossa, então foi aí que eu também... Destravou várias coisas também. E vou contar aí, gente, isso aí, depois que vocês aprendem isso, qualquer restaurante que você vai, você já olha a notinha lá, opa, notinha 200 e poucos. Opa, já passou 200 e poucas pessoas aqui. Então você começa a monitorar, o concorrente nem quer ser o concorrente, você já começa a monitorar. Mas o interessante desse case que o Renan contou é que o simples funciona demais da conta, Juliana. O simples, né? A maioria das soluções, elas partem não de coisas mirabolantes, não. Cara, a história do básico bem feito, né? Cara, vamos no feijão com arroz bem feito. Vamos tentar inventar a roda. Para depois a gente fazer o filé, depois a gente fazer, né, outras coisas. Não tem jeito, isso aí é só com a experiência, né? Verdade. Então, verdade. Ou é experiência ou com um nível de acesso desse, né? Que é o que a gente quer trazer como Amplitude. Eu até
Eu falo isso para muitos amigos meus. Eu acho que a gente vive um momento que a gente tem que aproveitar isso, que as pessoas... A gente está tendo a oportunidade de ter esses mentores, e não só como Amplitude, agora essa é geral. Sim. Nós que somos de uma geração atrás, né, dessa geração Z e um pouco, na nossa época as pessoas não compartilhavam o que faziam. Sim. Era cada um com seu segredo, né? Não, isso aqui é meu, não conto para ninguém. A gente que é do século passado, né? Vocês aí, né? Então, assim, eu até acredito que num futuro próximo isso não vai acontecer tanto, porque as pessoas estão compartilhando muito. Então, acho que a gente vive uma era de, cara, deixa eu aproveitar, deixa eu cortar esse caminho, né? A gente fala muito isso em São Paulo, cara, deixa eu fazer o download da cabeça desse cara, deixa eu perguntar tudo, porque é a oportunidade que eu tenho agora. Absorver o máximo de informação. É isso. Cara, eu tô realmente assim, né, quando vocês me contaram que seria ele que foi, né, vice-presidente do McDonald's. Por 18 anos. Cara, trabalhou durante 30 anos, eu acho, né? 30 anos de McDonald's, 10 anos de Caterpillar. Cara, assim, de uma bagagem executiva... absurda. Impressionante. E ele vem, assim, e às vezes a gente ficava até meio assim, né? Cara, a gente vai trazer esse cara em Muriaé. Ele não tem nem noção de onde que a gente tá, o que a gente vive por aqui e tal. A cabeça dele é totalmente diferente. Mas ele conhece os negócios, né? E como gestor de negócio, ele até fala, né? O foco dele são pequenas e médias empresas, né? Onde ele gosta de mentorar. Justamente porque as ferramentas não são ferramentas mirabolantes. Não são coisas assim, isso não é para mim, isso... ele vai vir aqui em Muriaé, vai falar um monte de coisa aqui que eu nunca vou poder fazer. Não, nada disso. Acho que a prova é isso que eu trouxe agora, do que eu aprendi lá. Nada disso. Ele vai te trazer informações que a gente fica imaginando, né? Um McDonald's. Não, cara, o nome disso é experiência. Ele tem experiência de que, cara, faz assim que isso funciona, pronto, tá bom demais. Esses parafusos aqui. Eu não preciso saber quantos centavos aquele concorrente vendeu, não, eu só preciso ter uma noção. Se ele tá tanto na nossa frente ou atrás da gente, como é que a gente tá empatado, é isso, né? E o que as pessoas, os empresários podem efetivamente esperar dessa aula? Porque vai ser realmente uma aula. Exatamente, Ju, a gente quer que eles tenham, as pessoas que não conhecem esse modelo, né, de aula, que tenham o mesmo impacto que nós tivemos quando nós estivemos de frente para um mentor desse lá atrás, né? É entender que talvez descobrir aquilo que a gente não sabe, descobrir, né, os problemas que nós ainda não identificamos dentro do nosso próprio negócio, e entender que tem alternativa, que a gente não precisa ficar na tentativa e erro, não. Existem ferramentas que te auxiliam a ser mais assertivo, né? Existem ferramentas, existem experiências, modelos de soluções que trazem menor custo, que trazem uma velocidade muito mais rápida na solução dos problemas, e traz o objetivo final, que é o quê? Dinheiro no caixa. Não tem jeito. O que a gente busca com toda essa conversa nossa e tudo que a gente quer trazer para todo mundo, acesso, isso, aquilo, é que sobre mais dinheiro no caixa. Não estou falando de faturamento, estou falando de... Não, é dinheiro final, lá na última linha. Quanto sobrou na última linha? É isso que a gente busca com o Dorival, com a Amplitude, né? Em resumo, o resumo final é a última linha. E a gente pode dizer que esse encontro não é apenas um evento, né? Ele marca oficialmente a chegada da Amplitude em Muriaé. É isso aí. A gente está fazendo exatamente para receber os nossos membros, os convidados dos nossos membros, para viver já essa experiência que a gente já vai entregar em agosto com o primeiro programa. Né? Então, estamos muito felizes com a receptividade de todo mundo. E, cara, vai ser super legal. O pessoal tem que acompanhar a gente lá agora para conhecer isso tudo de perto. E já me conta
dessa imersão, né? Que é o próximo passo, já para agosto, serão 4 dias. Como é que surgiu a ideia dessa experiência? Como é que vai? O que Murié pode esperar? Murié e região. Isso. Como o Ricardo comentou, né, quando a gente começou com a ideia, né, com a tese da amplitude, a primeira coisa que a gente foi fazer é trazer uma consultoria para fazer uma pesquisa regional para entender se tudo que a gente levantou como questionamento para o negócio fazia realmente sentido para o mercado que a gente queria começar. E então a gente validou os principais desafios, conversamos com mais de 80 empresários, de faturamento de 500 mil a mais de 350 milhões. Existe uma similaridade muito grande em alguns pontos. Então a gente construiu esse primeiro programa que ele chama Foundation. O que é o Foundation? É um programa que ele trabalha a fundação das empresas, ele trabalha 6 pilares estratégicos no negócio para preparar essa empresa para dar o próximo passo de crescimento. Tá. Né? De que forma? Exatamente construindo uma fundação, construindo uma base sólida, exatamente, para as empresas não crescerem e ser como um castelo de cartas. Né? Provavelmente muitos aí já passaram por isso, eu pessoalmente já passei por isso também, até como QCY, até coisa de 3 anos atrás. Eu tive uma conversa no CDL, eu participei lá de um evento que eles me convidaram, contei esse caso lá, né, que a gente cresceu o negócio demais e quase acabou porque cresceu demais. Então, acho que também corrigindo isso para que outras pessoas não passem por isso, consigo destravar os nós de gestão que estão no momento. Acho que a nossa ideia é essa, como os mentores podem ajudar os empresários a destravarem esse momento, né, prepararem quem está com algumas dificuldades ou estão estagnados, né, em algum ponto, para poder crescer novamente. Então, acho que essa é a primeira tese aí da Amplitude como programa. A imersão são 4 dias, né, então a gente começa com o primeiro dia com um jantar, para os membros se conhecerem, trocar experiência, trocar desafios, né, começar essas conexões. E os 3 dias seguintes é uma imersão completa, de 8 da manhã a 8 da noite. Acontece em agosto. Acontece em agosto, do dia 13 a 16 de agosto. Essa já está fechada. É uma imersão para 40 empresários só. Nossas turmas são pequenas, exatamente para ter um momento de troca entre os membros mais produtiva, mais próxima mesmo, para realmente gerar relacionamento, né? E também para ter uma oportunidade de explorar o máximo, né, dos mentores que vão estar lá. Geralmente a gente vai em eventos, né, em palestras que estão lá 400, 1.000 pessoas, né? Okay. Então, cara, é uma sorte quem levanta a mão e consegue extrair ter essa oportunidade. Então, E esses membros vão poder tirar dúvidas, dores, interagir Como vai ser essa interação? Me explica um pouquinho. Completamente. É uma experiência de estar numa sala 4 horas com cada mentor. Tá. Ele vai passar de acordo com a ementa que a gente constrói, né, como escola, mas os membros eles estão livres para poderem perguntar, tirar suas dúvidas. Vai ter um mentor trabalhando nos desafios deles para poder resolver os problemas. Acho que a gente mais acredita como escola isso, né, que levem os desafios, mas esses desafios não saiam de lá sem ser resolvidos. Exato. Né? E, inclusive, a gente tem um programa de acompanhamento de 90 dias pós o programa, exatamente para garantir que esses empresários, executivos, consigam solucionar os problemas os desafios, né, que foram levados para o programa. E existe um perfil dos gestores ou empresários que podem participar desse programa? Esse primeiro programa existe um perfil. Acho que até antes disso, a Amplitude como escola, ela vão ter vários programas. Ok. Como a gente está começando isso agora, a gente construiu um programa para ser esse lançamento da escola, que é o que a gente acredita que vai ajudar mais os empresários no curto prazo. Então, esse programa, o Foundation, ele é para empresários, fundadores de negócio ou executivos que tenham capacidade de tomar decisões no negócio. Ok. Né? Como a gente trabalha 6 pilares dentro do programa, então,
precisa-se ter autonomia para poder tomar decisões, implementar, sim. executar isso. Então, é um programa que mexe muita coisa, né? Vai tocar em muitas feridas, vai sair de lá com mais coisas para fazer, né? Então, acho que toda mudança gera muito ruído, né? Gera muito desafio, não é um negócio que vai sair de lá, agora eu estou tranquilo. Não, acho que isso aconteceu com a gente, né? Sim. A gente nunca volta de um programa desse mais tranquilo. A gente volta com mais desafios, inquietos, cheios de desafios, mas também oportunidades. Mais confiante também. A gente descobre problemas que a gente não sabia, mas você se sente mais confiante que você tem capacidade de resolvê-los agora. Eu acho que o pior problema numa empresa é aquele que a gente não está enxergando. Né? É aquele que vai te comendo e você não sabe de onde que está vindo, você não sabe o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você tem uma clareza, né, do que está acontecendo e como você pode resolver, eu acho que você se sente bem mais confiante, né, para isso. Eu até falo que ter um problema é bom, né, porque se você vai a um lugar desse e volta e fala assim, olha, eu não tenho nada para fazer. Nossa. Então, seu negócio... Você não descobriu, porque você não entendeu. Se o negócio está hoje no nível que está, né, as empresas crescendo, acho que uma das coisas que a gente também identificou muito nessas conversas nossas, as empresas regionais crescendo muito, não são empresas que estão estagnadas, só que crescendo da forma deles, muita força. Né? Então, assim, se já estão crescendo desse jeito... Imagina quando... Com as ferramentas corretas, exatamente. Né? Crescer sem estruturação, sem ter uma estrutura, uma base bem formada, ela, além de normalmente custar muito caro, ela te traz um risco muito grande de uma virada, né? Uma mudança de direção. Aqui da montanha-russa. A gente sempre fala disso daí, da montanha-russa. E o principal, dói muito. Porque exige muito do proprietário, existe muito do dono, existe muito do líder, né? E isso muitas vezes é refletido nos colaboradores e aí vem aquele dominó, aquela queda de dominó, né? Porque aquilo reflete no colaborador e aí ele vai se sentindo ali numa situação desagradável, ele sai da empresa, amplia o problema, enfim, né? Então, estruturar para crescer é extremamente importante. Ricardo, me conta uma coisa. Qual que é a principal transformação que você espera, né, que os empresários tenham ao sair dessa experiência, da imersão, enfim, de todo esse processo? Boa. Juliana, eu vou responder essa pergunta contando um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Tá. Né? E aí talvez isso inspire alguém, e aí talvez seja o mesmo que aconteça com os outros. Eu passei um período da minha vida como consultor, e aí acabou que comprei a empresa, e o início foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. A empresa, a gente começou ela em Cachoeiro de Itapemirim, e ali faltava dinheiro todo dia, e era estica daqui, puxa dali, vem, tá. Então, todos os dias eram dias muito estressantes. E assim, eu não sei se isso é uma característica minha, eu me sentia muito à vontade vivendo nessa crise, né? E as coisas foram melhorando, a empresa foi crescendo, e um belo dia eu me peguei assim meio que perdido dentro da empresa, porque o dinheiro já dava para pagar as contas, tá. Né? A empresa já tinha um crescimento ali razoável, perto do que a gente tinha planejado, e até assim, também não existiam grandes planejamentos, a gente não tinha grandes processos, não tinha nada disso. Eu senti que aquilo estava meio que me deixando numa situação perdido, e eu como líder da empresa, ainda não tinha essa alcunha de CEO, né? Não sei o que é isso, é uma cruz, né, que tem que carregar, né? Deve ser o seu sócio, fala assim, ó, toma aqui, CEO. Meio que assim. Mas uma hora eu me senti perdido. Eu não sabia qual era o próximo passo que eu deveria dar. Outra máxima. Quem não tem aonde ir, qualquer lugar serve. Qualquer direção tá servindo, é isso daí. Então, assim, eu estava meio perdido. E aí eu
comecei a procurar, né, algo que eu pudesse, assim, pudesse me esclarecer melhor o que eu devo fazer daqui para frente. Essa era a pergunta. Eu me perguntava isso todo dia, gente, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Como que eu, né, invisto na empresa? Aonde que eu invisto na empresa? Como que eu invisto nas pessoas que estão junto comigo? Né? Como que eu lidero essas pessoas? Isso ficou muito confuso para mim. E aí eu lembro, cara, conversando com algumas pessoas, cara, o Renan tá estudando alguma coisa lá em São Paulo, isso, aquilo, e eu fui conversar com ele, chamei ele para jantar, a gente foi, sentou, ele me explicou mais ou menos, aí quando ele me falou o preço... Chamou pra um jantar, falei, cara, o que tá acontecendo? Algo de errado não está certo, né? Ele achou que eu ia vender para ele alguma coisa. Então, eu tô com um bilhete premiado. Enfim. Uma pequena oferta. E aí ele falou comigo assim, cara, é muito legal, muito bacana, tenho aprendido muitas coisas novas lá, expliquei para eles quais eram as minhas especificações, o que eu estava buscando, e falou, se enquadra perfeitamente. Quando ele me falou o preço, eu falei, não acredito, não vou de jeito nenhum, é muito caro, não vou. Não quero, obrigada. E aquilo ficou dentro da minha cabeça e acabou que eu entendi que era era o que eu precisava fazer. E desse cara, acho que é legal também, que eu falei, cara, eu acho que você tem que ir, porque na minha sala, eu conheci o cara que implementou as coisas no Bretas. Foi. E, cara, esse cara vai botar sua pizza em tudo quanto é lugar. Aí o olho dele fez o quê? E aí depois esse cara virou consultor do negócio dele. Durante 2 anos. Que legal. E assim, eu conheci ele não através do Renan. Porque depois já não tava mais lá, a gente não ficou da mesma... Eu conheci ele por outro lado, aí um dia a gente conversando, esse é o cara que eu queria te apresentar. Né? Enfim, Renato Miguel, um mestre, me ajudou demais a conta. Mas eu estive lá em São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, foi um impacto de entender o seguinte, eu achei que eu tinha um pequeno problema, porque eu achei que o único problema que eu tinha é que eu não sabia, só que nos primeiros momentos que eu comecei a entender melhor o dever que eu deveria estar fazendo e não estava, é que eu fui ver que eu tinha sérios problemas. Ou seja, um tapa na sua cara. Seríssimos problemas. E que aquela falta de estrutura era justamente o que ia me matar logo ali na frente. E eu não tinha a menor noção. Ideia. Eu espero que os membros saiam da imersão sabendo quais são os principais pontos dentro das suas empresas que precisam de atenção. Que eles possam, na imersão, criar uma trilha, criar uma jornada para ir solucionando as principais dores dentro dos seus negócios. Justamente para quê? Para que essa base, para que essa estrutura seja sólida, e aí sim, que eles tenham a tranquilidade de dar o próximo passo, entender qual vai ser o staff que vai ser necessário para esse próximo passo, sem ter que sair naquela correria, eu acho isso, eu acho aquilo, não, vamos testar assim, vamos testar desse outro jeito. Muitas vezes, testar é muito caro. Então, talvez é mais fácil a gente entender a experiência do outro, ouvir um pouco a experiência do outro. Eu sempre digo que a gente, quando está em um ambiente, né, com pessoas que têm experiências, não tem jeito. Você aprende alguma coisa. E essa alguma coisa, muitas vezes, é uma alavanca que você vai mexer dentro da sua empresa, uma ou duas, ou o que for, que vai transformar o seu negócio. Foi o que aconteceu na minha vida e é o que eu espero que aconteça na vida de todos os membros. A gente, como negócio também, ouvir os nossos membros, né? Depois ali do programa, depois de uma semana, ouvir que eles melhoraram os negócios deles. Né? Se a gente não ouvir isso, a gente está falhando como negócio. Então, acho que esse é o nosso principal, né? É que nós possamos ser o parceiro estratégico para o pequeno e médio empresário. Exatamente.
hoje é com esse programa, mas que ele conte conosco para os desafios que vão surgir pós também esse programa, porque vão surgir outros desafios. Nós queremos ser esse nível de acesso para os empresários da região. Cara, um case legal também que eu posso trazer, acho que também foi a primeira vez que eu fui. Eu sempre fui um aluno que passava de ano, né? Nunca fui um aluno estudioso. Mediano. Exatamente. Fundão. Fundão. Alô, Escola São Paulo. Nicodemo, era o Arsênio, né? Arsênio. Sandra. Turma já me mandou para casa algumas vezes para ficar 3 dias. Um aluno questionador. Isso. Para não falar outra coisa, mas então vamos lá. Né, tem um coração bom, né? Não é? E aí estava à frente do seu tempo. Ele era incompreendido. Era incompreendido. E aí eu sempre ouvindo muito sobre essa questão de ensino e tudo, eu já não estudava há muito tempo, né, depois que já tinha formado e tudo. Até que um dia eu me peguei do nada, me deu um estalo, tinha um programa de experiência do cliente em São Paulo. Eu sempre ouvindo muito disso, eu tinha acabado de ouvir sobre o programa de experiência da Disney, o programa que tinha lá, eles estavam trazendo para o Brasil. Falei, cara, isso deve ser legal para mim, eu ainda fazia eventos. E eu vi esse programa em São Paulo, falei, cara, eu vou para lá. E aí, na época, eu fui de ônibus, eu montei no ônibus, quando eu tô no meio da viagem, falei assim, gente, o que eu tô indo fazer em São Paulo? Né? Eu faço um evento, cara, são 7, tem 10 anos, vem gente do Brasil inteiro, vem brasileiro até de fora do Brasil. Né? Quem tem que estar ensinando experiência sou eu. Cheguei com um salto. Inchadão, modéstia, entrou com o pé na porta. Cheguei com um salto lá em cima. Soberba dando pulo de alegria. Quando eu sentei na sala de aula e começou a vir só coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Nomes que eu não fazia o menor sentido. Falei, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui mesmo, né? Assim? Falei, cara, eu não sei nada. Foi o primeiro estalo que me deu assim, eu não sei nada. E ali me despertou essas duas coisas. Um que eu comecei a voltar a estudar, depois, desde 2019, eu nunca mais parei, porque eu já estudo coisas que eu gosto e que o Ricardo brinca com isso, né? Cara, eu faço isso porque me dá dinheiro, não é só porque eu gosto, né? Verdade. Todas as vezes que eu estudei, me deu mais dinheiro. Verdade. E tirou um pouquinho do peso das minhas costas. Exatamente. E eu vi que eu não sabia de nada, né? E se o meu negócio estava indo tão bem até esse ponto, imagina agora com tudo que eu vou fazer, né? E aí, tipo, uma das coisas que eu aprendi lá, acho que também não sei, acho que eu não te contei sobre isso, foi o primeiro contato que eu tive com o NPS. NPS é uma metodologia de pesquisa, né? Uma coisa global. Hoje é o que nivela as companhias aí, né? Do S&P 500, né? Então, para quem nunca ouviu falar, é aquele, de 0 a 10, qual escala você indica um amigo ou familiar? Porque eu aprendi isso, eu falei, cara, primeira coisa que eu vou fazer, já vou aplicar isso no dia seguinte. Apliquei isso com os clientes que a gente tinha, que comprava camarote na Sunset. A gente tinha uma estrutura de custo enorme, porque a gente fazia os palcos, e era o palco, e em volta do palco eram os camarotes. As pessoas adoravam ficar no palco, né? Só que era uma estrutura caríssima, a gente tinha que trazer isso de fora, uma coisa de louco. Quando a gente rodou essa pesquisa, achando que a gente estava abafando, cara, todo mundo falou assim, cara, é legal, mas eu prefiro estar de frente pro palco, porque eu vejo os vídeos, eu não consigo ver aqueles fogos, tudo que a gente vê no palco. Putz. Assim, com uma simples pergunta, verdade. A gente economizou, tipo, mais de 30 mil reais, isso na época, né, tipo, a gente tá falando há mais de 11 anos atrás, era um dinheiro infinito. Só por a gente ter perguntado isso. Então, assim, foi o primeiro, só essa economia já pagou tudo que eu tinha tido gasto investido lá em São Paulo. Uma simples pergunta. Uma simples pergunta. E a gente achando que estava abalando, agradando todo mundo, né? E com isso a gente conseguiu fazer isso. Então, foi muito legal essa virada que a gente teve com aprendizado, né? Com acesso às pessoas. Então, foi bem legal. E o sonho, vamos partir já para sonho. É tornar a Amplitude um projeto regional, nacional. Quero entender o que está na cabecinha de vocês aí. A Amplitude, ela nasce, Ju,
já com o objetivo de estarmos em todas as regiões fora dos grandes centros. A nossa intenção é que a gente possa atender, obviamente, dentro de um planejamento de crescimento, desenvolvimento aí, de alguns anos, mas que a gente possa ser o acesso não só da região de Muriaé, mas de todas as outras regiões que hoje também não possuem, né, acesso a essas informações, acesso a esses mentores, né, acesso às ferramentas e todos os ensinamentos que a gente vai passar, né, para os nossos alunos. Então, ela já nasce com um sonho de ser grande, né? Isso foi um dos principais pontos que me encantaram nesse projeto, porque ela é altamente escalável, né, Renan? A gente Escalonável, né? É escalonável, mais adequado. A gente achou que ia ser bem mais fácil isso aí, mas assim, a gente já criou ela, né? Ela já nasceu, já observando os pontos que seriam necessários para que a gente possa reproduzi-la em outros lugares. Então, isso é replicável. A gente tem esse sonho grande, né? Espero que dê certo, espero que a gente consiga. Tem um outro sonho grande, que esse é para dentro de Muriaé. Nossos membros já sabem dele. Verdade. Então acho que muito próximo a gente vai poder falar sobre isso também. Então tem novidade vindo aí, né? Tem uma grande novidade e em breve, né? Os membros já sabem, é importante para que eles saibam. E para o resto da galera, vamos aguardar um pouco. Vamos fazer um suspense aqui. Deixar um pouquinho de segredo aí, para a gente poder ir trazendo coisas novas no decorrer dos dias, no decorrer dos meses aí para frente. Inclusive, para quem já quiser saber os próximos passos, ser um dos nossos membros, tá? A gente já está abrindo a segunda turma, que agora a gente realmente vai para o mercado. Tá? Então, Ju, você já deixa aí o Instagram da Amplitude aí para quem quiser chamar a gente lá e ficar sabendo mais e fazer parte disso tudo com a gente. Que legal. É isso aí. E para a gente encerrar em grande estilo, eu queria que vocês dois, cada um deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, uma palavra para esse empresário que quer crescer, tem as suas dores, mas que quer crescer e quer buscar na Amplitude também, né, uma ajuda aí para entender o que está acontecendo, em que momento ele está também da sua vida. Cara, acho que eu posso deixar mais do que uma palavra. Eu gosto de falar muito sobre nós que estamos aqui no interior, né? Tudo que eu fiz foi aqui, né? Em Leopoldina, uma cidade de 60 mil habitantes. Cara, a gente impactou o Brasil inteiro. Acho que muitos lugares que você fala que é de Muriaé ou Leopoldina para a geração da minha idade, lá tem uma festa do Parque Aquático. E agora, como QCY, né, a China, assim, batendo continência, porque a gente fez aqui no Brasil. Então, acho que fica isso de nós estamos aqui, a gente tem um poder muito grande, né? Eu falo que a internet, ela nivelou nós no interior total, como a capital. Eu sempre falei isso. E eu venho fazendo já uma versão 2.0 agora, que não só nivelou a gente como capital, mas deixou a gente muito mais poderoso. Porque a gente consegue atacar o que eles fazem, vender como eles, mas eles jamais vão ter o custo que a gente tem aqui dentro. Verdade. Então, eles nunca vão conseguir chegar no que a gente tem aqui, estando aqui na nossa região. Então, acho que os empresários têm que olhar mais para isso, entender. Podem não ter várias oportunidades que tem lá, mas várias oportunidades que tem aqui, eles jamais terão. Isso aqui vai chegar muita coisa, mas o que a gente tem aqui, eles jamais terão. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor. Isso é uma vantagem competitiva gigante, né? Enorme. Enorme. Acho que a gente sempre fala lá, para você ganhar, se você tem uma margem de 10%, para você ganhar R$10, você tem que vender 100. Mas se você cortar R$10 de custo, você já ganhou 10. Verdade. A mensagem que eu quero deixar para os empreendedores da região
é que as dificuldades elas acontecem, não tem jeito, a vida do empreendedor é essa montanha-russa mesmo, não tem jeito. A gente fica brincando, né, às vezes aqui, Subiu ou desceu? Eu quero ser empreendedor, né? Mas, assim, não é fácil. Você tem um dia de cada jeito, não tem nenhum dia sem problema. Constante sobe e desce. E aí a gente aprende, né, a ser feliz com isso daí, né? A gente aprende a ser Gostar feliz. dessa loucura. Porque a verdade é que depende muito de você para dizer aonde você quer chegar, até que ponto você quer ir, né? Até que Acho que é o copo meio vazio, não. Você só precisa de um Exatamente. sim no meio de 10, não. É isso daí. Você tá com aquele dia lotado, chuva descendo, daquele raio de sol, você fala assim, já valeu tudo, vambora, tal. Meio copo cheio, meio copo vazio, né? E no final das contas, cara, é saldo bancário, né? A gente vive num país que nem o passado é certo, né? Então, assim, né, que dirá o futuro. Então, caixa sólido, está cada vez mais confiante nos seus negócios, investindo planejamento, estrutura, né, network. Não existe sucesso na solidão. Não tem jeito, você tem que compartilhar isso daí, e eu acho que é o que a gente busca, é o que a gente traz, é a mensagem que eu quero deixar aí para os empresários da nossa região. E eu gostaria, primeiro, de parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que conhecimento é tudo, conhecimento, ele deve e tem que ser compartilhado. Então, assim, em nome de toda a comunidade muriaense, muito obrigado por vocês serem ponte. O que eu percebi aqui é que a Amplitude vem muito para ser ponte daquilo que vocês viveram em São Paulo, daquilo que vocês viveram em todas as imersões em curso, e facilitar esse acesso realmente para nós, empresários. Então, muito obrigado por acreditarem em Muriaé, por acreditarem no empreendedorismo muriaense e serem efetivamente ponte para que a gente chegue em lugares que a gente não chegaria sozinho, né? É isso. Muito isso obrigada. Aí, sobre democratizar esse acesso, acho que é a mensagem final. Que Deus nos abençoe, porque os desafios não são pequenos, mas a gente vai conseguir. Mas a gente gosta, o tal do empresário gosta do desafio. Nasceu para sofrer. Tava muito quieto, né? Depois você fala assim, cara, tá na hora de ter mais um negócio aí. Tava muito quieto. Um pouco cabelo branco. O Renan vai fazer crescer mais uns cabelinhos aí. É isso, gente. Vamos lá. Muito obrigada a vocês por tirarem um pouquinho do tempo, né? Para receber a gente na casa de vocês, abrirem as portas. Inclusive, parabéns por essa sede linda, maravilhosa. E Obrigado. Fica aqui um convite. Se você não veio conhecer, marca um horário com os meninos, que vale a visita. É isso. Vem que tomar um café com a gente aqui no Prata. Só chamar a gente lá. A gente está aí de portas abertas aí para falar sobre negócio, trocar ideia aí sobre empreendedorismo. É o que a gente gosta, é o que a gente vive todo dia. Sala 801. Vem tomar um café e chora com o Ricardo uma pizza, quem sabe rola. Pois é. Tá difícil sair essa pizza, tá, gente? Vai ver aqui, ó. Nada, só Toma água. Eu acho que eu vou fazer um combo, hein? Vou soltar aqui um combo aqui. Fechou a imersão, ganha uma pizza. Pode ser mais, né? Pode ser mais. E um fone, que é isso. Maravilhoso. Aí, ó, agora, parabéns, agora colocou valor, hein? Então, muito obrigada a vocês. Eu sei que a agenda de vocês é uma agenda lotada, várias empresas, vários problemas, enfim. Muito obrigada por tirar um pouquinho de tempo para receber. Obrigado a você, Ju. E que venham mais sucessos, mais empresas, mais negócios. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até o próximo Pode Noticiar. Tchau, tchau. Um abraço.